Muito boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos no horário diferente, feriado, né? Então, em pleno dia 21, Tiradentes, estamos aqui tendo o privilégio de estudar mais uma vez a palavra de Deus. Que privilégio, que oportunidade. E hoje nós vamos começar a nossa aula 3 de Provérbios. Pegue sua Bíblia, tá? Para você acompanhar. O que nós vamos estar lendo aqui é um provérbio de 35 versos, então ele é um pouco mais extenso. Então eu tive dois momentos aqui lendo esse livro que eu quero destacar, trazer para vocês, tá? Então, aqui na minha Bíblia, o título de Provérbios 3 diz: Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Então já fica muito claro, já que nesse capítulo aqui, no título, né, do capítulo, a importância de obedecer ao Senhor. A obediência entra aqui em questão em Provérbios 3, no começo de Provérbios 3, tá? Então, lá no primeiro verso diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aí eu sublinhei a partir daqui do verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, ou seja, pendure isso no seu pescoço, ande com isso aqui como um galardão para você. Escreva-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, fica muito claro aqui, nestes primeiros versos, que Deus está te pedindo a essa exortação para que você olhe para a importância de obedecer a Ele. Então, quando você guarda as palavras de Deus no seu coração, quando você é fiel a Deus, né? Aqui ele diz: não te desamparem a fidelidade, coloque ela no seu pescoço. Quando você é fiel a Deus, quando você tem aqui guardado dentro do seu coração as palavras de Deus, né? Você vai achar graça nele, você vai achar boa compreensão diante de Deus. E olha que detalhe, não é apenas diante de Deus, mas dos homens também. Aí você fica pensando, mas por que? Isso faz sentido? Claro, porque quando eu aprendo, eu estudo toda essa sabedoria que a Bíblia tem para me mostrar, isso com certeza te transforma como ser humano e isso vai refletir no seu relacionamento com as outras pessoas. E é puxando esse gancho aqui que eu quero ir já mais para o final do capítulo, lá no verso 31 em diante. E aí a gente vai entrar, parece até que já é um oposto do que a gente está falando aqui. Lá no verso 31, diz assim: Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Bom, aqui a gente já entra numa questão um pouco mais delicada. Eu sei que muitos de vocês já me pediram para falar sobre a questão da vara da disciplina, nós vamos chegar lá, mas aqui já começa, né, a entrar nessa questão. Então, Deus falou da obediência, continuou falando, né, tem muito mais dicas aqui, né, se você continuar lendo, muito mais sabedoria, exortações sendo ditas. E aí no verso 31 ele fala sobre o homem violento. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, as pessoas elas às vezes não param para analisar o peso que traz essa questão. Então quando a gente fala só, né? Você passa ali lendo homem violento, você já não se coloca nesse lugar. E é aí que está o problema. Muitas vezes nós acreditamos que não é um lugar que nos pertence, né? Não, eu não sou essa pessoa violenta. Mas se você parar para estudar o que é a violência, você pode se assustar. Quando a gente fala sobre a violência, nós temos aí como principais, né, tipos de violência
o abuso físico, né, e o abuso psicológico em forma de violência. Então, a violência, ela é definida, se você for pesquisar, como o uso intencional da força ou do poder, tá? Então, eu posso fazer isso de uma maneira real, eu vou lá, eu agrido, eu bato. Isso pode ser caracterizado como um empurrão, um tapa, tá? O uso de algum objeto para bater em alguém, certo? Ou eu posso usar dessa violência, desse poder que eu acredito exercer sobre a outra pessoa em ameaças. Isso é um tipo de violência, tá? E isso pode acontecer contra você mesmo, tem pessoas que, né, provocam essa violência contra elas mesmas ou contra outra pessoa. Então, isso é caracterizado como violência, porque isso vai resultar ou vai ter uma possibilidade de resultar, tá, em uma lesão, em morte, em dano psicológico, certo? Você pode causar uma deficiência na outra pessoa de desenvolvimento, uma privação desse desenvolvimento dessa pessoa de várias formas. Então, é algo realmente bem sério e que a gente precisa levar em consideração quando nós falamos essa questão da violência. E agora, falando assim, você pode até pensar, nossa, eu não sabia de tudo isso. Realmente, a gente não para analisar, a gente acha que é só aquilo que eu tô vendo ali acontecendo na TV. Mas não, a violência, ela tem todo esse leque aí que envolve essa palavra violência. Então, muitas vezes, né, como pais, nós acabamos sendo violentos com os nossos filhos e às vezes acreditando que tá tudo bem. E é muito engraçado por como que nós, como seres humanos adultos, nós temos essa mania, essa questão aí cultural de achar que é diferente eu bater num adulto e bater numa criança. Por que isso seria diferente, gente? Se eu estou falando aqui de uma criança que é totalmente indefesa, que é totalmente dependente de você, e você agride ela sem ela nem poder ter chance de se defender, porque é uma criança. Então, quantas mortes de crianças que nós temos visto aí nos jornais, nos noticiários. Alguns nem são noticiados, a gente lê por reportagens na internet. Crianças que morrem todos os dias, por quê? Porque tinha violência dentro de casa, porque são pais e pessoas e vizinhos que acreditam que bater tá tudo bem, e não tá tudo bem, tá? Então a gente precisa entender isso, que a violência, ela pode gerar morte, uma violência aí real, tá? Um abuso físico, um abuso real. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos nessa questão. Eu sei que pode ser algo que fere, né? Porque você pode não concordar, mas é algo que é fato. E contra fatos não existe argumento. Então, o número de crianças que morrem todos os dias por causa da violência dentro de casa é muito grande, é muito triste, é desesperador. E se você está lendo aqui que Deus abomina a violência e Deus chama aqui a pessoa violenta de perversa, tá? Então, Deus abomina o perverso. Ele fala que para você não seguir nenhum dos seus caminhos, para você não ter inveja desse tipo de pessoa, porque às vezes nós olhamos para uma pessoa que é mais durona, né, que gosta mesmo, como a gente viu aqui na definição de violência, de usar essa força dela de uma maneira, né, bruta, e você acha, nossa, aquele cara, aquela mulher né, dura na queda, nossa. Não, gente, você não tem que invejar esse tipo de pessoa, tá? Deus está falando aqui, é uma pessoa perversa. O que é perverso? A pessoa maldosa, com intenção de ser maldosa, tá? Ela não pensa para fazer, ela acha que ela tá certa e pronto. Isso é um tipo de violência. Então, o que a gente precisa levar em consideração para a gente fechar, então, essa questão aqui que nós encontramos importantíssima em Provérbios 3? Nós precisamos lembrar que nós somos os representantes do caráter de Deus
dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tá? E na questão da disciplina também, certo? E eu peguei aqui uma citação do livro Orientação da Criança, já mostrei para vocês ele aqui, né? Que é um livro que a gente usa bastante, com um comentário excelente que fala justamente sobre essa questão de nós sermos representantes de Deus. Então, ela diz assim: sejam firmes e decididos na execução da instrução bíblica, mas estejam livres de todo tipo de impulso. Isso aqui é extremamente importante nós lembrarmos, porque nós agimos por impulso muitas vezes, se não na maioria das vezes, quando nós vamos lidar com os nossos filhos. E nós até vimos isso lá em Provérbios 1, se não me engano, né? Na nossa primeira aula nós vimos isso, essa questão do impulso, né? De você não fazer as coisas pensando com sabedoria antes de fazer. Então ela diz isso. Tenham em mente que quando vocês se tornam rudes e irracionais diante dos seus filhos, você está ensinando o seu filho a agir da mesma forma. E nós já batemos muito nessa tecla aqui no nosso Instagram, nós falamos muitas vezes sobre essa questão. Tudo que você faz, o seu filho, ele está aprendendo com você. Então, quando o seu filho está fazendo alguma coisa de errado, e você grita, e você perde a cabeça, e você acha que assim você está ensinando, você está sim, mas você está ensinando ele a agir dessa mesma forma quando ele se deparar com aquela situação novamente. Ah, se é assim que a mamãe age ou o papai age quando ele está nervoso, eu tenho que agir assim também. Então, nós precisamos sempre lembrar dessa postura na hora de lidar com os nossos filhos. Nós não podemos negligenciar essa obra, tá? Que nós deveríamos estar fazendo em favor dessas crianças, que são os membros mais novos aí da família de Deus. E nós negligenciamos muito isso. Nós negligenciamos pra caramba essa questão. São crianças que estão aprendendo, elas não sabem nada da vida, elas não sabem como agir, elas estão conhecendo os sentimentos, as emoções, e nós não temos paciência, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que uma criança vai aprender a ser paciente se nem nós temos paciência com elas? Então é uma questão extremamente importante que nós deveríamos estar parando para pensar, tá? E nós não pensamos nisso. E a gente acaba sendo irracional, a gente acaba sendo estúpido, grosso na frente dos nossos filhos, e depois a gente reclama porque eles estão sendo assim, e você fala: não sei onde ele aprendeu isso. Será? Será que você não sabe onde o seu filho aprendeu isso? Então, nós somos a luz dos nossos lares. Nós precisamos ser a luz dos nossos lares. Então eu quero terminar lendo aqui esse último pedaço. Que brilhe sua luz em palavras agradáveis, em calmo tom de voz. Pela oração a Deus, em busca do domínio próprio, tirem de suas palavras tudo que fere. E os anjos estarão em seu lar, pois observarão sua luz. De seu lar corretamente dirigido, irradiará para o mundo, em correntes fortes e claras, a disciplina que dão aos seus filhos. Olha que poder! Olha que poder que nós temos dentro dos nossos lares, tá? Quando nós tiramos as palavras que ferem, as palavras rudes, quando nós pedimos para Deus através da oração, porque nós temos que pedir a Deus, nós somos falhos mesmo. Então nós precisamos clamar a Deus que nos dê esse domínio próprio, que coloque palavras agradáveis dentro de nós. E quando nós fazemos isso, os anjos se alegram e eles estão presentes no nosso lar. Eles fazem questão de estar ali, porque eles estão vendo a sua luta para ser um pai, uma mãe melhor, e eles vão observar essa luz. E olha só que poder! Vai irradiar. Um lar corretamente dirigido vai irradiar. E não só dentro do seu lar, mas para o mundo. Gente, a disciplina que você dá para o seu filho pensando nisso vai irradiar para o mundo inteiro, com correntes fortes e claras. Isso aqui está escrito e é real. Então, não é à toa. Tudo isso que nós lemos aqui em Provérbios 3 é algo que
Deus deixa com muito carinho para nós. Então, nós precisamos levar mais a sério essas questões. Eu também erro muitas vezes. E muitas vezes eu tenho que respirar fundo, sair um pouco de cena, para depois conversar com a minha filha. Não é fácil reprimir o nosso eu. Não é fácil, gente. É só pedindo mesmo para Deus nos dar o domínio próprio. Então, que você possa realmente pensar nisso hoje, né? Obedecer a Deus vale a pena. Isso nos torna livres, tá? Livres de coisas que poderiam estar nos aprisionando. Então eu gostaria, assim, muito que você hoje refletisse, que você transmitisse essa mensagem para alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra, tá? E eu fico muito, muito feliz de poder estar estudando essa oportunidade de estar estudando a Bíblia com vocês, tá? Mais uma vez, vai estar salvo aqui. Para quem não assistiu a aula 1 e a aula 2 de Provérbios, está salvo aqui também. São aulas curtas e rapidinhas, como nós temos aqui feito. E é com esse pensamento que eu vou me despedindo e até semana que vem, onde nós estaremos estudando juntos Provérbios 4. Eu fico esperando vocês, muito ansiosa, que vocês leiam durante a semana Provérbios 4, para poder nós trazermos aqui o que você tem, né, pegado para você aí de uma maneira especial, porque toda vez que nós lemos a Bíblia, o verso sempre fala um pouquinho mais para nós, né? Então, que essa semana você leia com tranquilidade. Provérbios 4 é um capítulo curtinho, mas que tem muito, muito, muito para nos ensinar. Então, eu aguardo vocês lá, ok? Um abraço, pessoal, bom feriado para vocês e até a próxima. Que Deus abençoe a família de vocês.